Amém. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim para nós: Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aquele que estão perturbando vocês. Amém. Amém. Você pode se assentar? Preciso confessar uma coisa para vocês. Houve uma fase na minha vida que, de vez em quando, eu não gostava de tomar banho. Não porque eu não gostava de higiene, mas é porque, volta e meia, eu vivia uma situação, uma experiência que talvez você tenha vivido. Lamento porque algumas gerações hoje não estão vivendo isso que eu vivi e talvez você tenha vivido. No passado, né, não faz muito tempo assim, né, não sou tão velho, mas a gente tinha uma oportunidade maravilhosa, o famoso brincar na rua. O famoso brincar na rua. Depois de feito as atividades da escola, algumas outras coisas, né, a gente tinha o privilégio, pelo menos eu tive. A minha rua era uma rua sem saída, num bairro pacato, e uma rua cheia de crianças. Então, depois do almoço ali, quando o sol começava a dar uma amenizada, era hora de partir para a felicidade. E a gente brincava na rua o dia inteiro. Pique-pega, pique-esconde, pique-cola, pique não sei o quê, garrafão, queimada, andava de bicicleta, patins, jogava bola, todo tipo de brincadeira. E sempre, né, crianças, né, com muita energia, eu era muito magrinho, então correndo para lá e para cá, subia nos muros, subia na árvore, pendurava em grade. Volta e meia tinha um problema, a gente caía. E geralmente você ralava os joelhos, os cotovelos, e o famoso arrancar o tampão do dedo. Quem nunca, né? Uma vez eu precisei engessar o meu pé porque, jogando bola, ao chutar a bola, chutei o meio-fio da calçada. Então, o meu pé trincou, eu precisei engessar o meu pé. Numa outra oportunidade, jogando bola, caí, quebrei o braço, 45 dias com aquele famoso gesso, né? E aquilo era legal que você ia para a escola e você já ia com a canetinha, né? Então você pedia para as pessoas escreverem, né? As crianças hoje nem usam gesso mais, ou melhor, elas nem quebram os braços mais, as pernas, né? Não quebram mais, não ralam mais. Então isso era um privilégio, né? Eu acho, né? Então, pelo menos para as nossas emoções, né? Então, volta e meia, enquanto você estava na brincadeira, e às vezes você caía, trombava, ralava tudo, mas a gente não parava de brincar. A gente continuava a brincadeira. Enquanto estávamos ali brincando, a gente nem enxergava. Fora que a gente tinha aquele orgulho, né? Não, não doeu não, não doeu. Nós estávamos quase morrendo. Não, não doeu não. E o medo de chorar, né? Perto lá dos coleguinhas e virar meme, né? Então você estava lá firme, tudo ralado, né? Às vezes o dedo até torto e continuava brincando e tal. Mas tinha um problema. No finalzinho da tarde, ouvia-se uma voz ou algumas vozes que perpetuavam pelas ruas afora. A voz da mãe. Fulano, dá na hora. E ela falava uma frase que, quando ela falava aquela frase, já doía. Ela falava assim, vem tomar banho. Por isso que eu não gostava de tomar banho em alguns momentos. Porque enquanto eu estava ali brincando, aquelas feridas da brincadeira, da jornada, estavam ali, o sangue quente, a adrenalina, distraído, você brinca e tal, você não quer perder um minuto. Mas quando aquela voz, né, tirânica, né, para acabar com a brincadeira, né, a mãe tirando a gente das ruas e a gente voltava chateado, mas mais do que encerrar a brincadeira, que isso já era ruim, né, encerrar uma brincadeira já era terrível, e a gente começava a ficar chateado e tal, fazia o bico,
mas a gente já sabia que não tinha negociação. Não tinha. Eu já sabia que ao entrar para dentro de casa tinha uma coisa terrível me esperando, que era o chuveiro, e eu tinha que colocar as minhas feridas debaixo daquela água cheia de cloro da Copasa. Eu sabia. Enquanto eu estava lá brincando, distraído, vivendo, tudo bem. A ferida nem doía, mas quando eu estava num contexto em que aquela água do chuveiro tocava no meu joelho, no cotovelo, nas costas, no dedão do pé, aquilo doía a alma, ardia muito. E depois do banho ainda tinha a continuidade disso. Na minha época, mertiolate doía. Hoje não dói mais. E ainda tinha um outro remedinho, não sei se é da sua época também, ou da sua tradição, chamado violeta. A gente às vezes saía de casa, parecia que a gente tinha sido espancado, porque era sair tudo roxo. Tinha um outro que a gente usava em cachorro, mas volta e meia, a tal da criolina. Dependendo da situação, era assim, a minâncora e por aí vai. Tinha as coisas, né? Faziam uns negócios de babosa e tal, passava. Tinha todas essas coisas. Você saía tudo remendado e fedendo para a rua fora, porque era a forma que tinha, né? Mas doía. Enquanto eu estava aqui, tudo bem. A ferida, ela estava, mas não me incomodava. Eu conseguia conciliar as coisas, fingir que não estava ali, tudo bem. Mas quando eu estava num contexto em que alguma coisa a tocava, trazia dor, insegurança, e eu, como qualquer outra criança, tentava fazer de tudo para fugir do banho, fugir do mertiolate, fugir do curativo e de tantas outras coisas. E quando tinha que passar alguma coisa, lembra-se disso? Tinha que passar um algodão, uma gaze, porque estava tudo cheio de areia. E aí, meu filho, né, só Deus para ajudar. Mas por que isso é importante? Por que pensar nisso? Porque nós temos e carregamos na vida, às vezes, algumas feridas, algumas dificuldades, que dependendo do contexto em que nós estamos, as situações em que nós nos configuramos ali, essas feridas não são percebidas. Mas quando nós estamos em outros contextos, e esses contextos têm situações, pessoas, uma mensagem, algumas questões que tocam nas nossas feridas, isso tira a nossa paz. Às vezes as feridas continuam ali doendo do mesmo jeito, mas a gente consegue se resguardar, a gente consegue controlar. Mas quando nós estamos num lugar, ou num contexto, ou num momento em que algo toca naquela ferida, aquilo dói muito mais. E a gente evita muito mais. Parece que elas não existiam até que alguém toca. Seu pé está ali doendo tranquilo, vem alguém sem querer, pisa no seu dedão. Nossa! Estava indo bem, a unha encravadinha e tal, você está levando. Aí, de repente, alguém vem e pisa. Você lembra que tem dedo. E na nossa fé acontece a mesma coisa. Nós vamos, às vezes, carregando feridas, acumulando situações, machucados. E durante um tempo nós vamos criando jeitos, mecanismos. Vamos camuflando, evitando, nos protegendo. Porque assim, quando alguma coisa está machucada, você tem a tendência de proteger, sabendo que alguma coisa pode tocar. Mas nós vamos guardando, e feridas que são às vezes protegidas, erroneamente, elas podem infeccionar, podem gerar coisas piores e por aí vai. E na nossa espiritualidade nós corremos esse risco, até que é necessário que sejamos expostos aos remédios verdadeiros, e mesmo que doa muito, é necessário que esse remédio nos toque, ou que essa solução nos toque, a fim de que, de fato, essa ferida seja curada, seja cicatrizada e a gente desfrute verdadeiramente de saúde. E às vezes é como um banho, você está todo ralado e vem alguma coisa da parte de Deus e nos toca de uma forma que parece que a gente vai morrer. Porque eu tinha essa sensação debaixo do chuveiro às vezes, eu vou morrer aqui debaixo. Mas quando passava, no outro dia, né, dava aquela trincada na casca, né, ia melhorando e vai passando os dias, mas você viu o cuidado. Durante um tempo vai doendo, mas depois eu falava, agora eu estou pronto para a próxima. Dá para brincar mais, dá para chutar de bico, né? Porque o dedão está curado, e por aí vai. E por que eu estou dizendo isso? A pregação da graça de Deus, ela é, por vezes, indigesta,
ela é por vezes difícil de engolir, difícil de aceitar e principalmente difícil de ser trazida para a nossa vida, porque de fato, o que Paulo vai chamar aqui, ela gera escândalo quando ela alcança um ouvido de um coração que carrega uma grande ferida. Uma grande ferida. Estamos olhando para Gálatas e você já está entendendo bem a situação de Gálatas. Paulo saiu mundo afora pregando o evangelho de Deus, pregando o evangelho da graça. Ele, sendo um judeu, vivia até então conforme as suas próprias tradições. Ele veio entendendo o que Deus estava fazendo no mundo. Todo esse caminho de revelação de Deus, ao escolher Abraão, de Abraão gerar um povo, entregar uma lei, entregar as suas festas, símbolos, tudo como uma espécie de pavimentação, de ação pedagógica, para que o mundo estivesse preparado e no momento certo, chamado de plenitude dos tempos. O mundo agora preparado, já sinalizado, Jesus pudesse mostrar o seu rosto ao mundo. E assim, toda a humanidade pudesse ser alcançada pela graça. Paulo entendeu isso quando estava indo para caminho de Damasco, perseguir os cristãos ao entender que esses cristãos estavam, na verdade, deturpando o evangelho. Mas ao ir para Damasco, convicto nas suas tradições, o próprio Jesus o alcançou. E ele vai dizer aqui em Gálatas: aprove Deus. Deus quis revelar o seu Filho a mim e em mim, a fim de que depois de entendido isso, eu pudesse levar esse evangelho aos gentios. Então Paulo está vivendo essa experiência. Paulo está vivendo essa situação. Ele vem dentro de um contexto, durante um momento estava preso ali, mas agora que Jesus foi revelado, ele entendeu. Tudo isso era sombra daquilo que viria. E o que viria? O pleno, o perfeito, Jesus. Jesus veio. E agora o que nós precisamos, o que é suficiente, o que é necessário? Depositar toda a nossa confiança em Jesus. Depositar todo o nosso coração na pessoa e na obra de Jesus. Então Paulo está agora mundo afora pregando esse evangelho da graça. Tudo isso que nós vivemos aqui como povo foi bom, não é necessário ser desfeito, mas não dá para levar isso para fora, porque isso era como rodinhas numa bicicleta, isso era como se fosse escoras quando se bate laje, isso fosse como suporte até que as coisas perfeitas chegassem. Uma vez que nós entendemos, se vocês querem continuar aí, vocês são judeus, têm as suas marcas, têm os seus aspectos culturais, tudo bem, mas Jesus é maior do que isso. O evangelho extrapola isso. Isso é apenas uma espécie de útero. Jesus saiu daí e alcançou toda a humanidade. Então o que se espera de nós agora? Fé. Porque a salvação de Deus, a transformação da parte de Deus é por meio da graça, por meio do Espírito Santo. E nós acessamos isso como? Crendo de todo o nosso coração. Então Paulo está mundo afora pregando esse evangelho. Mas ele vai dizer algo interessante. Que esse evangelho revelado na cruz, por meio do sacrifício de Jesus, é escândalo. Escândalo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a pregação do evangelho a partir da cruz, a partir da graça de Deus, ou seja, Deus decidiu salvar o mundo por meio da morte do seu filho numa cruz. Ele está dizendo isso ofende. Ofende. É ofensivo falar isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando a gente menciona que o evangelho de Jesus é a história de um Deus que por amor a nós veio ao mundo, decidiu entregar-se por nós e foi pendurado numa cruz, e agora o que ele exige de nós é única e exclusivamente a fé nesse Jesus. Ele está dizendo, isso é ofensivo, escandaliza. E é o que está acontecendo. Pessoas que estão escandalizadas com a pregação de Paulo, julgando que o que Paulo está fazendo é incompleto, é imperfeito, é limitado, estão agora, mundo afora, o que ele está dizendo aqui, persuadindo as pessoas a acrescentarem à mensagem de Paulo mais coisas.
Então Paulo está dizendo assim, para você viver uma fé, ser visto por Deus, ser considerado da parte de Deus como um filho amado, o que eu preciso? Paulo está dizendo, creia de todo o coração. Aí está vindo alguém por trás de Paulo e fala assim, tudo bem, creia, mas você precisa fazer outras coisas para que Deus aceite você. Esse papinho de graça, esse papinho de misericórdia, isso não está certo não. Paulo está deturpando o evangelho. Na verdade, Paulo está fazendo isso para fazer média com vocês e com outras pessoas. Por isso ele está dizendo, vocês acham que eu estou fazendo média com as pessoas? Tem certeza? É o que está acontecendo. Pessoas estão persuadindo os Gálatas a que, além da fé em Jesus, precisamos adotar outras coisas, outros caminhos, colocar acessórios na nossa espiritualidade, para que a partir disso, Deus olhe para nós com amor. Eu preciso fazer coisas para Deus, para que aí sim, Ele me julgue digno, Ele me julgue amado, e olhe para mim e fale assim, agora sim, que você está usando uma roupa direito, agora sim que você cortou esse cabelo igual gente, agora sim que você parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, agora sim eu olho para você como um filho amado, você pode sentar à mesa. Paulo está dizendo isso, cuidado, porque isso é palavra de maldição, de maldição. E por que Paulo está chamando a cruz de escândalo? Por causa disso. Porque há uma ferida no coração do homem. E quando a graça de Deus é pregada, essa mensagem toca exatamente na nossa ferida. Assim como aquele chuveiro vinha direto no meu joelho, no meu cotovelo, e ardia completamente, me fazia me esquivar daquela experiência, a graça de Deus vem como uma cachoeira, uma fonte do céu e toca na nossa ferida, no nosso coração. E qual é a ferida que a graça de Deus toca e precisa curar, a fim de que a gente acolha a mensagem da graça e a cruz não seja mais escândalo, mas seja salvação, o orgulho do nosso coração. Nós temos dificuldade com a mensagem da graça porque, naturalmente, como seres humanos, nós somos orgulhosos. Somos orgulhosos. Nós temos orgulho conduzindo a nossa vida, o nosso coração. Então, quando a gente ouve uma mensagem que diz a respeito da graça, isso toca na nossa ferida. Toca na nossa ferida. Por isso, essas pessoas não conseguem admitir, não conseguem acolher a revelação da graça de Deus e vão atrás de Paulo, consertando, entre aspas, a pregação de Paulo e gerando confusão. Mas perceba o que Paulo está falando. Aquele que está perturbando vocês, seja quem for, sofrerá a condenação. Por quê? Deturpar a mensagem da graça de Deus é assumir um caminho de condenação. E todo aquele, toda aquela que deixar de lado a mensagem da graça ou deturpá-la, enfrentará condenação. Porque é fato, porque só é possível experimentarmos a salvação de Deus por meio da graça. Então, se eu abandono a graça de Deus, eu estou fora desse caminho de salvação. Eu estou fora. Não há o que eu possa fazer. Tudo bem, como temos pensado aqui, o próprio Paulo vai dizer, não pense que a graça de Deus é a mensagem de que vale tudo e está tudo bem, e no final Deus vai acolher todo mundo. Não, ele está dizendo a graça de Deus é a consciência de que só Deus pode fazer isso por nós. Só Deus pode nos levantar dos nossos pecados, e só Deus, só o poder do Espírito Santo pode nos fazer vencer o pecado. É isso que Paulo está falando, então só nos resta confiar de todo o nosso coração para que sejamos perdoados, para que nasçamos de novo, para que sejamos santificados. Tudo que fizermos é com a consciência disso, em resposta a isso, para que experimentemos cada vez mais essa experiência. Não há mais o que se acrescentar. E aí Paulo está falando, fere o nosso coração, toca na nossa ferida. A mensagem da cruz ofende, e ofende por quê? Porque somos orgulhosos. Orgulhosos. E somos orgulhosos, por exemplo, primeiro em relação ao próprio Deus. Ao próprio Deus.
Como é difícil para nós, às vezes, conceber a ideia de que não há o que eu possa fazer e de que Deus não espera nada de mim, a não ser a confiança plena nele, para que ele me abençoe. Não há. E como é difícil entender isso. Ou a gente continua pensando que eu estou sendo abençoado porque orei, porque jejuei, porque fiz aquilo outro. Aí a gente se lembra do salmista: o que eu posso dar ao Senhor que ele já não tenha? Então, pensar essa dimensão de que Deus me ama porque Ele me ama e não tem condicionais, isso é um desafio para nós, para o nosso coração. No mundo como o nosso, em que ninguém faz nada para ninguém de graça, a pessoa chega para você e te dá um presente, você já coloca um pezinho para trás e fala assim: não sei não. Não sei não. Ah, fulano não é assim? Pode saber que daqui a pouco vai me pedir alguma coisa, ou já deve ter falado mal de mim pelas costas, está com medo de que a fofoca dela chegue, então ela se antecipou, e a gente começa a criar teorias. Teorias. Porque uma pessoa vem e te faz algo muito bom, e você não sabe receber aquilo. Então, imagine, Deus fez algo por nós que nós jamais poderíamos ter feito, e pior, nós jamais poderemos fazer nada à altura do que Ele fez. Nunca. Quanto vale a sua salvação? Quanto vale a sua bênção? Quanto vale a vida eterna? O que a gente pode dar para Deus? Então essa ideia nos constrange. Estávamos lá mortos nos nossos pecados. Deus veio e nos resgatou. E quanto custa isso? Nada. Eu fiz porque eu quis fazer. Como é difícil aceitar isso? Como é difícil? Como é difícil, por exemplo, saber que nessa minha caminhada cristã, eu posso ter os meus deslizes, eu posso ter os meus tropeços. Enquanto estou caminhando na fé com Cristo, posso passar dias maus, temporadas ruins e fazer coisas que envergonham o nome de Deus. Eu posso cair, eu posso me fragilizar, eu posso escandalizar. E como é difícil saber que tudo bem, há arrependimento sincero, você quer de novo estar na comunhão com Deus, Ele vai olhar para você, vai estender a mão e falar assim: vem, está tudo bem, está tudo bem. Provavelmente, muitas pessoas vão continuar olhando para você como se você fosse aquela pessoa ainda, aquela lá, que estava escandalizando, que fez aquilo. Talvez você continue sendo lembrado por isso, pelos seus erros, mas Deus está olhando nos seus olhos e dizendo assim: está tudo bem. Pode ser que você lide com algumas consequências. Pode ser que você tenha que pagar a conta por muito tempo ou pelo resto da sua vida. Mas Deus está olhando nos seus olhos e dizendo assim: está tudo bem. A mesa está aqui, seu lugar está aqui. Você errou? Tudo bem. Há arrependimento sincero? Senta, a mesa é sua. Como é difícil conceber que Deus não está lá com uma cadernetinha anotando os meus débitos. Ó, tudo bem você vir, mas primeiro você tem que suplantar, porque você pecou 5 vezes. Então você tem que acertar mais 5 para anular, aí você senta na mesa. Porque enquanto você estiver em débito, você não senta na mesa. Por outro lado também, a gente pende para um outro extremo. Como é difícil saber que os seus acertos, as suas boas ações, as suas orações, ou a sua boa e bela vivência, a sua grande reputação religiosa, não vale nada para Deus. Porque Deus não acumula crédito. Como é difícil saber isso? Que Deus não vai me amar mais porque eu sou um servo na igreja, que eu dobrei escala. O pastor pode ficar apaixonado com você, né? Que você está aqui ajudando, mas isso não muda nada para Deus. Talvez mude para mim, para um outro, para o seu líder, para as pessoas, você se torna um exemplo, você cai nas graças, você é uma pessoa referência, tudo bem, você vai experimentando mais da parte de Deus, mas o olhar de Deus para você não muda. Quem faz muito, quem não faz nada, o olhar de Deus é o mesmo. É o mesmo. E como isso é difícil aceitar? Como é difícil? Porque senão eu caio nessa de fazer coisas para Deus para pagar o meu débito, ou quem sabe fazer uma gordurinha, né?
fazer uma gordurinha, porque daqui a pouco eu vou precisar de trocar o carro, né? Então eu vou dar uma esquentadinha, vou frequentar mais cultos, vou dar uma melhorada no meu dízimo, vou fazer umas campanhas aí, vou participar das coisas, porque daqui a pouco, quando eu pedir Deus, eu tenho um créditozinho aí, claro, né? Claro que Deus não vai me negar. Eu sou um servo fiel. Então esse relacionamento com Deus é ferido, baseado no orgulho. Eu não quero depender de Deus, então às vezes eu me escondo nos meus débitos. Eu ouço isso muito. Convido pessoas para, não, pastor, eu não estou numa fase boa, eu preciso ajeitar umas coisinhas, assim que eu melhorar eu vou para a igreja. Olha a lógica. Eu vou melhorar, aí eu vou. Aí eu sempre digo, então, ó, até nunca mais. Como melhorar sem Deus? Como? Como? Eu vou melhorar, vou atingir um nível aceitável por mim mesmo, vou corrigir das minhas formas, aí eu vou para a presença dele. Como? Percebe a lógica? Ou me escandalizo porque quero coisas, desejo coisas, oro por coisas e elas não acontecem. E aí meu coração dói. Como assim Deus não me respondeu? Como assim? E aí você olha para o outro lá, pelo menos nas nossas más interpretações, você percebe que o outro recebeu mais do que você. E aí você já olha para o outro e fala assim, como assim? Porque nós temos um coração orgulhoso para com Deus. E ao mesmo tempo, nós temos um coração orgulhoso para com o outro. Para com o outro. Nós temos dificuldade de pensar. Se nós temos dificuldade em pensar Deus gracioso conosco, quem dirá para com o outro? Para com o outro. Por exemplo, eu não sei se você já leu, mas leia em casa a experiência do profeta Jonas. Leia em casa. Jonas é profeta em Israel. Deus um dia chama Jonas e o levanta e o envia para pregar o evangelho, pregar a palavra em Nínive. Sabe quem que é Nínive? Nínive é a capital do império estrangeiro da Assíria, que havia invadido Israel e destruído Israel. A Síria invadiu Israel, destruiu, levou pessoas cativas, destruiu as famílias, assassinou, todo tipo de destruição. Jonas é desse lugarzinho que foi varrido pela Síria. Aí Deus vem e levanta Jonas. Jonas, eis-me aqui, Senhor, tenho uma missão para você. Preciso que você vá a Nínive e pregue o evangelho lá. Aí o texto vai dizer o quê? Jonas se levanta e foge. Deus quer que ele vá para o leste e ele vai para o oeste. Ele pega um barquinho e racha fora. Vai embora. Aí você conhece a história. Há uma tempestade, aquela confusão toda. O pessoal não sabe quem que é, descobre que é por causa de Jonas. Aí eles jogam Jonas na água, o peixe engole Jonas, aquela confusão toda. Lá na barriga do peixe ele cai em si, ora, o peixe vomita ele na praia. E aí então ele vai para Nínive. Até eu ia, né? Então ele vai para Nínive pregar. Quando ele chega em Nínive, Jonas tem a pior pregação que eu já vi na minha vida. O texto diz que ele deveria percorrer a cidade e gastaria em média de 3 dias para ele pregar a mensagem de Deus. E ele sai em um dia, gritando para rua fora, ó, daqui 40 dias Nínive vai acabar. Ele não fez introdução, não contou história, não fez encenação, não usou nada lúdico, não falou do amor, ele falou, ó, vai acabar tudo em 40 dias. Um dia ele percorreu a cidade inteira, ou seja, apressadamente. Nem preparou a pregação, né? Chegou, já pregou, já mandou lá. Sabe o que acontece? A cidade de 120 mil pessoas se arrepende, inclusive o rei da Síria, o rei de Nínive, se arrepende. 120 mil pessoas. Pense, eu sou pregador, gente, sou pastor. Pense. Eu pregar e 120 mil pessoas se converterem numa pregação. Quando um fecha o olho, eu já fico assim, graças a Deus. Imagine se converter 120 mil pessoas e um sermão ruim desse, mal preparado, feito de qualquer jeito, apressadamente.
E sabe o que Jonas faz? Jonas fica irado, chateado. Sabe por quê? Porque a pregação dele deu certo. Ele ficou nervoso. E aí ele sai da cidade como que esperando que alguma coisa ruim fosse acontecer, como Deus mandar fogo do céu e queimar a cidade toda. Ele foi para assistir. Ele sobe um monte, deita debaixo de um arbusto e fica lá, crendo, esperando, na expectativa de que não, Deus vai mandar fogo para destruir essas tralhas aí. Essas pessoas que fizeram mal. Aí sabe o que acontece? 120 mil pessoas se convertem. E o rei proclama um jejum na cidade. Jejum. Converteu agora, já entrou em jejum. Tem crente de 50 anos de igreja, nunca fez um jejum. A pessoa converteu agora, já entrou em jejum. 120 mil pessoas. E sabe como é que está o coração de Jonas? Irado. Irado. Está nervoso. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus perdoaria e abençoaria quem ele não gosta. E como é difícil isso. Pessoas que fizeram mal para ele e para o povo dele. Ele vê a graça de Deus sendo derramada sobre a cidade. Imagine, a Síria, a capital de Nínive, veio em Israel e destruiu Israel. Varreu Israel. Aí Deus pega um profeta de Israel e manda lá para pregar em Nínive. E a cidade se converte. E Deus não pune a cidade. Nínive destruiu o povo de Deus. O profeta vai lá e Deus faz o quê? Abençoa. Por isso o profeta está lá, doido. Doido. Por quê? Porque é difícil para mim ver Deus abençoando quem eu não gosto. Como é fácil e gostoso ver Deus abençoando um parente nosso, um filho, uma mãe, alguém que a gente gosta, alguém que a gente tem afeição, que a gente estava até orando, mas como às vezes é difícil ver Deus fazendo coisas extraordinárias por uma pessoa que a gente não gosta. Como é difícil. Dependendo, até escorre, né? A gente fica... E Jonas está lá. E aí sabe o que acontece? Deus vai e mata o arbustozinho, resseca ele. Aí Jonas fica nervoso. Aí Deus faz uma pergunta. O texto de Jonas é maravilhoso porque ele encerra com uma pergunta. O livro de Jonas acaba com uma pergunta. Jonas, você teve compaixão de um arbusto que não foi você que fez, não foi você que criou? Você teve compaixão de uma árvore e eu não vou ter compaixão do meu povo, dessas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E o texto acaba. É difícil falar da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos tira o controle. Ela equaliza. Ela equaliza. Percebe? Jonas é do povo de Deus, escolhido, descendente de Abraão, foi varrido, e ele vê Deus abençoando o povo lá que ele nem gosta. E pior, usando ele. E ele está tendo que ver Deus abençoar, sendo usado por Deus para isso. Então esse orgulho é ferido, dói, porque isso é a graça de Deus. É a graça de Deus alcançando as pessoas. Por quê? Porque não tem a ver com quem somos ou o que fazemos. Tem a ver com quem Ele é e com o que Ele quer fazer. E poderíamos até nos lembrar, por exemplo, da parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20. Uma parábola muito interessante e que toca também no nosso orgulho, no nosso senso vazio de justiça. De madrugadinha, o dono da vinha sai às ruas e convida trabalhadores. Estou precisando de gente lá na vinha. Vocês topam ir? Topo. Eu vou pagar 1 denário no final do dia. Opa, vamos lá. 9 da manhã, o dono da vinha sai de novo, recruta pessoas. Vamos para lá? Vamos embora. Meio-dia, volta lá. 3 horas da tarde, chama mais gente. 5 horas da tarde, ele sai na rua e vê. O que vocês estão fazendo à toa aí? Tem trabalho lá, vocês querem? Quero. Vamos lá então, 5 horas da tarde. 6 horas da tarde, o expediente acaba. Aí faz uma fila, né, de pagamento. O dono da vinha vem para os últimos. Trabalhou 1 horinha só. Ele vai dar 1 denário. Aí os outros, opa, se deu 1 denário para esse, trabalhou 1 horinha,
Os últimos lá, que pegaram de madrugada, já estão assim, opa, lucrei, né? Ele combinou 1 denário, mas se pagou 1 denário para quem chegou agora, trabalhou 1 horinha, tudo bem. Aí o dono da vinha vai, o que trabalhou 5 horas, 1 denário, trabalhou 3 horas, 1 denário, meio-dia, 1 denário, 9 da manhã, 1 denário, e os que pegaram de madrugada, ele chega e entrega 1 denário. Aí eles ficam loucos. Você ficou louco? Você ficou doido? A gente pegou no trabalho de madrugada, esse sol todo no nosso lombo, trabalhamos aqui de pau a pique, né? O dia inteiro, debaixo desse sol. Esses caras chegaram aí, trabalharam 1 horinha, e vai receber o mesmo que a gente? Aí a resposta do dono da vinha ajuda a gente a entender isso. A vinha não é minha? Eu não combinei com vocês? Eu estou fazendo o que eu disse que faria. Por que vocês estão preocupados com o que eu faço com aquilo que é meu? Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu disse para vocês 1 denário, está aí, não está? Agora, se eu quiser dar 10, 20, 30, 40, 50, eu dou para quem eu quiser, do jeito que eu quiser, porque é meu. Vocês têm inveja pelo fato de eu ser bom? Dói. Dói. Porque a graça de Deus é a gente se render à soberania de Deus e saber assim, Deus faz o que Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer. E a graça de Deus, ela equaliza. Equaliza. Não há espaço para mérito próprio. Não há espaço para que sejamos melhores do que os outros, porque o tempo todo nós estamos assim, buscando nos destacar, sermos melhores. Esse é o problema. Porque a gente quer estar um pouquinho acima, um pouquinho no destaque, nem que seja mínimo. Mas aí Deus vem e passa a régua. Não tem. O que a gente faz pode até encantar um ou outro, mas Deus olha para a gente assim, ó. Sabe esse papo, Deus me ama muito. Mentira, ama todo mundo. Eu sou especial para Deus. Sei a torcida do Flamengo e por aí vai, todo mundo é especial. Porque essa tendência nossa, sabe, de estar mais ali. Deus está aqui, mas eu estou 1 milímetro mais pertinho dele. Não, Deus olha para mim diferente. Mentiras que a gente conta para nós mesmos. Carências humanas que nós temos e projetamos isso para Deus. Deus olha para nós assim, ó, todos nós. E isso dói. Dói muito saber. Dói muito saber que, por exemplo, é gostoso ouvir eu dizer assim, ó, o amor de Deus está sobre nós, amém. O amor de Deus está sobre essa igreja, Deus ama você abundantemente, amém. Mas o amor de Deus está sobre as favelas, as bocas de fumo, as casas de prostituição, do mesmo jeito que está sobre nós. Do mesmo jeito. Porque o amor de Deus invadiu o mundo. O mundo. Então não há nada que a gente possa fazer para acrescentar ao amor de Deus alguma coisa. Ele já é perfeito. Só nos resta acolher esse amor no nosso coração e responder a esse amor. É fato que uns e outros têm uma experiência diferente com Deus e desfrutam mais da presença de Deus, isso é fato. Mas o amor de Deus está sobre toda a terra. E se a gente não tem essa consciência que é por meio da fé e não por meio daquilo que a gente faz, a cruz nos escandaliza. E por isso Paulo está sofrendo. Por isso Paulo está sendo perseguido. Por isso os Gálatas estão sendo persuadidos, porque nós usamos a lógica humana e projetamos isso para Deus, mas a mensagem da graça, a mensagem da cruz, ela vem como uma pedra numa vidraça. Imagine, a gente constrói, né, um vitral aqui lindo, maravilhoso, e a gente se encanta, aí como se Deus pegasse uma pedra e tampasse ali e quebrasse tudo. Os nossos castelinhos, as nossas lógicas humanas, a graça de Deus atravessa e esmiuça isso, esfarela isso. E aí o que resta para nós é, ou nós confiamos de todo o nosso coração na graça de Deus, nos abrimos para esse amor e permitimos que esse amor nos invada, ou nós viveremos uma grande, preciosa mentira religiosa.
Porque Paulo está falando isso, vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam sendo aperfeiçoados, mas foi dar ouvidos a essas lorotas, vocês começaram a retroceder. Cadê a alegria de vocês? Cadê a generosidade de vocês? Cadê o empenho missionário de vocês? Cadê a expectativa de vocês para o novo de Deus? Sumiu, porque agora nós nos bastamos. Nós não dependemos mais de Deus. Basta que a gente faça as nossas coisas, imponha as coisas para as pessoas, a gente se organize, faça tudo, estabeleça as datas, as programações, organize tudo. Pronto, está feito. Mas aí Paulo vai dizer, é a graça de Deus. Tudo isso, se não for uma resposta à graça de Deus, não nos aperfeiçoará e será inútil. Por isso ele pergunta, né? Como um pai que é apaixonado, vocês vinham correndo bem, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por isso, nós precisamos colocar o nosso coração e deixá-lo ser banhado pela graça de Deus. Para que a graça de Deus nos cure, para que a graça de Deus nos fortaleça. E a gente viva agora como filhos amados do Pai. Porque se temos a presença de Deus, temos tudo. 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 Se temos a presença de Deus, nós temos tudo. E uma vez na presença dele, seremos plenamente aperfeiçoados para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos.